dia, bora de devocional. Ihu. Vamos lá, dia 3 da nossa meta aí de... Meta não, né? Da nossa rota de 21 dias. E vamos pra cima. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Quero te agradecer porque o Senhor tem falado, o Senhor tem mudado o nosso caráter, o Senhor tem provido na nossa vida de uma forma sobrenatural. E, Pai, é isso que eu te peço, que a gente acesse outro nível, que a gente acesse outro patamar, que a gente simplesmente assim adquira força, adquira fé, adquira constância vinda do Teu Espírito, que toda motivação que a gente precisa, Senhor, que ela seja sustentada por Ti. Pai, que todo valor espiritual que o Senhor tem para a nossa vida, que ele seja implantado na nossa vida para que a gente de fato possa viver. Pai, eu te peço que toda palavra que for dita aqui hoje, que ela simplesmente seja uma ferramenta na nossa vida. Que a gente entre aqui agora de uma forma, mas que a gente saia de uma forma completamente diferente. Que a nossa casa passe a ser transformada, que o nosso trabalho passe a ser transformado, que as nossas finanças passem a ser transformadas. Pai, eu acredito que todo princípio que está na palavra, todo princípio de fé, quando ele é vivido, a gente destrava coisas sobrenaturais na nossa vida automaticamente. Então, Pai, eu te peço que hoje, nessa palavra, que a gente simplesmente destrave princípios, destrave uma nova visão, destrave assim uma nova linha de raciocínio com relação ao que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, eu te agradeço e te glorifico, Senhor, por isso. Eu sei que simplesmente, esse lugar aqui é o melhor lugar para se estar, Senhor. E eu te peço, Senhor, me traga aqui todos os dias, para buscar a Tua palavra, para aprender mais de Ti. E, Pai, eu também te peço que seja o Senhor falando aqui, que não seja nenhuma palavra minha, mas que 100% das palavras sejam suas. Pai, conduza essa reunião, conduza esse momento. Pai, traz novas pessoas. Se alguém aqui lembrar de alguém que precisa de uma palavra, de uma fé, que essa pessoa tenha coragem para encaminhar para outra e que isso aqui se multiplique, não só nesse momento, mas ao longo do dia. Abençoa os materiais, abençoa todo mundo que está no grupo do devocional. Eu creio que a gente vai viver um outro patamar ainda esse ano por causa dessa busca e dessa entrega. Pai, eu te agradeço por tudo isso. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, turma, vocês estão bem? Deixa eu ver quem está aqui hoje. Olha lá, Maísa, Neylan, Vicente, vamos lá, Evelyn, Andrei, vocês estão demais, hein? Selma, Fabi, Flávia, Moisés, muito bem, vamos viver aqui coisas sobrenaturais hoje. Hoje a palavra de hoje, ela é uma palavra muito massa. Eu estava fazendo o primeiro devocional aqui com os meus sócios aqui, e o devocional hoje, ele é o devocional 3 de uma série de 21 dias, onde a gente vai falar hoje de valores inegociáveis. Então, como que a gente implementa valores na nossa vida baseados na palavra, Então, a gente vai ver isso aqui na prática hoje. Então, hoje é o dia 3 de valores inegociáveis, beleza? E lembrando que aqui depois eu vou postar todo o resumo lá da live no nosso grupo de devocional. Então, o primeiro texto hoje que eu quero falar aqui, pra você anotar aí, bom dia, Rita, bom dia, Gabriel, bom dia, vestida para o sucesso. Caramba, hein, que forte. Então, bora. O primeiro texto aqui, é Provérbios 4:23, que fala o seguinte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E outra situação aqui, é Mateus 6:33, que fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, hoje eu quero falar assim com vocês a respeito de um estilo de vida
a respeito de uma forma de viver onde eu acredito que se em toda a área da sua vida, se em todo momento, você simplesmente tiver um valor espiritual, tiver um texto que te guie, tiver uma palavra que te direcione, a sua vida ela passa a ser infinitamente melhor. Então, quando a gente pega aqui Provérbios 4:23, né, a palavra fala para a gente guardar o nosso coração. Então, como que a gente faz isso na prática? Né? Porque para a cabeça é um pouco difícil assim de se imaginar. Então, como que eu pego o meu coração assim e guardo? Como que eu faço isso? Né? E às vezes é um pouco difícil. Então, eu vou dar um exemplo de como guardar o coração no dia a dia. Né? A gente geralmente passa por muitas provações e dificuldades financeiras, né? E quando você passa por uma dificuldade financeira, qual que é um valor espiritual top que a gente pode ter sobre a nossa vida? É aquele texto que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, como que você faz para guardar o seu coração? Você pode usar a palavra para isso. Então, se acontecer alguma coisa como aconteceu comigo recentemente, que quebrou meu carro, ou você aparece uma dívida ou uma coisa, ou você toma um desfalque financeiro que você não pode pagar alguma coisa, como que você deve reagir? Como que você guarda o seu coração? Antes de reclamar, ficar desesperado, ansioso, coisa do tipo, você coloca o valor na frente do seu coração e da sua ansiedade, ou da sua tristeza e tudo mais, e fala: meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E se nada vai me faltar, eu não vou me preocupar, porque Deus, Ele cuida de mim, Ele é o meu pastor, Ele é o meu pai. E aí você começa a treinar isso e você aprende de fato a descansar. Quando fala aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é buscar a Deus, isso também é um valor inegociável. Nossa, tá até escrito errado aqui, né? Deixa eu colocar aqui, valores inegociáveis. Agora sim. Então, é assim que se faz. Então, toda vez que você pega um texto aqui e você vê que ele se aplica na sua vida, você tem que fazer de uma forma que você não esqueça isso. Então, eu tenho aqui no meu quarto vários post-its que me lembram de valores. Eu tenho aqui no meu monitor várias palavras que me lembram dos meus valores. Então, é importante que você coloque isso diante dos seus olhos. Então, quais são os valores que eu preciso empregar no mínimo um em cada área da minha vida? Então, qual vai ser o meu valor inegociável com o dinheiro? Qual vai ser o meu valor inegociável com o meu casamento ou com o meu relacionamento? Qual vai ser o meu valor inegociável no meu trabalho? Qual vai ser o meu valor inegociável no meu projeto, nas minhas emoções? Então, assim, quando você vai trabalhando dessa forma, vai ficando mais fácil de você dar sustentação às coisas. Então, assim, o que a Bíblia ensina a respeito de valores, no nosso caso, né? É que simplesmente valores são princípios espirituais, que se você toma para si, as coisas elas começam a ficar completamente diferentes. Então, o que acaba acontecendo? Se os seus valores eles não estão claros, se eles não estão estampados, conforme a pressão da vida ela vai te amassando de alguma forma, você tende a fraquejar. Então, tem gente que é ético, tem gente que opta pela verdade, tem gente que sempre vai atender o cliente bem, tá? Isso é legal. Mas quando os valores que regem a sua vida, eles não têm um respaldo bíblico, você está mais frágil, sabe? Você está mais frágil. Então, assim, por exemplo, existe um valor para mim que tem em Gênesis 1:28, que eu já falei muito aqui dele para vocês, que é a primeira conversa de Deus com o homem. E aí, qual que é o conceito para mim desse valor, dessa conversa? Deus ele podia ter falado qualquer coisa, mas na primeira conversa ele falou o quê? Se você é abençoado.
Então eu já tomo esse valor para minha vida. Independente do que está acontecendo, eu sou abençoado. Ponto. Ponto. Qual que é a segunda coisa que Deus fala? Seja fértil. Ou seja, aprenda diariamente. O que eu faço? Aprendo todos os dias. Valor. Terceira coisa que Deus fala. Multiplique. Ou seja, passe adiante aquilo que você tem para outras pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Multiplicando. Tá entendendo? E aí depois Deus fala, preenche os espaços vazios, que é resolver o problema. E eu vou lá e estou resolvendo o problema todos os dias. E quando você vive isso, você de fato atinge o governo que Deus fala, né? Que é um governo sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Ou seja, você passa a governar em qualquer lugar que você esteja nessa terra. Então eu tenho aqui, Deus falou comigo que o final do ano ia ser o melhor ano da minha vida. Eu ia fazer 2025 do final do ano para cá. E fazem 22 dias que eu tô nesse propósito de todos os dias viver esse valor. Que valor é esse? Todos os dias eu vou aprender, todos os dias eu vou multiplicar, todos os dias eu vou resolver problema. E todos os dias eu lembrar que eu sou abençoado. Então, todos os dias, quando eu faço essas 3 coisas, eu risco mais um dia lá. Então, eu já fiz isso 22 dias seguidos, hoje é o dia 23. E eu vou até o dia 3, 4 de janeiro com essa parede assim, mas depois acho que eu vou renovar ela pro resto do ano inteiro. Então, o que acontece? Quando é um valor que te move, espiritual, a sua vida ela fica muito mais fácil. Então, fica muito mais fácil a gente viver uma vida sem ser guiado por necessidade. Fica muito mais fácil a gente viver uma vida, não viver uma vida assim, sem raiz, sem referência. Sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Tem outro valor que eu entendo que é o seguinte. Se eu entendo que tudo que eu começo na minha vida tem que começar com Deus, isso é um valor para mim, a mesma coisa acontece nos ambientes geográficos que a gente habita. Então, por exemplo, a sua casa, né? Pega esses valores, hein, pelo amor de Deus. Se a sua casa foi Deus que deu, e você acredita que é um teto abençoado, foi uma bênção que Deus te deu, qual que é uma oração massa e um valor que você pode ter ali sobre isso? É você fazer uma oração da seguinte forma: Senhor, eu preciso que o Senhor me lembre todos os dias, quando eu estiver entrando nesse lugar, ou quando eu acordar, que eu lembre que o Senhor que me deu. Essa oração ativa um valor de gratidão em você. Meu, e imagina todos os dias você sendo grato pela sua casa. A mesma coisa acontece no escritório ou na empresa. Foi Deus que te deu? Então faz essa oração: Senhor, eu preciso que o Senhor me lembre que todos os dias que eu entrar nesse lugar, o Senhor me lembre que foi o Senhor que deu. Cara, e aí é isso. Quando eu vou pro escritório, quando eu vou pra empresa, sempre acontece de vir uma frase assim na minha cabeça, quando eu tô entrando no estacionamento ou aqui no estacionamento de casa, né? Aqui foi o Senhor que me deu. Então, por causa de eu entender um valor de iniciar e estar com Deus em todas as coisas, eu vivo esse valor da gratidão. E eu consegui dar uma sustentação para isso através de uma oração. Então, isso é muito importante. Muito importante. Eu entendi outro valor, por exemplo, que a respeito do meu corpo, né? E não fazendo um devocional desse pessoal meu, né, Deus falou comigo, né, que Ele sempre entregou 100% dele, né, e eu nunca te entregue 100% de mim. E aí foi uma porrada, na verdade. E eu falei: Senhor, então eu quero isso, que a partir daqui eu simplesmente passe a entregar 100% de mim. Eu comecei a brigar com isso. E aí, como isso passou a ser um valor na minha vida, muita coisa ficou mais fácil. Por quê? Porque o meu corpo é do Senhor. E para eu entregar 100% dele, eu tenho que entregar a melhor versão. E isso me dá força para treinar. Então, assim, eu não sei quem acompanha os meus stories, mas, nossa, ontem eu tô com o carro quebrado e ontem eu fui correndo pro CrossFit. Eu tenho ido pro CrossFit a pé. E aí, cara, eu corri muito rápido. Muito rápido. Parecia uma criança. E aí eu falei: cara, o que é isso? Né? Poxa, meu corpo ele tá muito melhor. Aí eu cheguei lá, dei um treino violento. Né? Um negócio que não é tão simples. E aí eu falei: caramba, né? Isso aqui eu vejo que é melhor, é um pouco melhor para Deus. Esse corpo desse jeito. Então, assim, poxa, eu me comprometi a entregar o melhor templo. Porque é um valor para mim
eu entender que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu não posso fazer com ele qualquer coisa. Eu não posso não cuidar dele. Eu não posso não deixar ele forte para que Deus possa usar. Então, assim, isso é um princípio, isso é um valor inegociável. Então, o seu corpo é Deus que deu, o seu corpo é templo do Espírito, então você não pode fazer com ele do jeito que você quer. Entende? O cross é se matar aos poucos, exatamente, é matar a nossa carne. Então, assim, o que acontece? Aí as coisas começam a mudar. Se o dinheiro que você tem é Deus que deu, você não pode gastar o seu dinheiro conforme você quer. Entendeu? Você não pode permitir que nem você, nem que ninguém use o dinheiro de qualquer jeito. Porque se é Deus que deu, então peraí, eu preciso valorizar, eu preciso multiplicar. Então, assim, é muito massa encarar valores inegociáveis com princípios da fé. Porque o jogo muda. Então, se a Bíblia fala de que de tudo eu tenho que guardar o meu coração, então tudo que vem para machucar o meu coração eu tenho que pôr um valor na frente, espiritual. E eu não posso aceitar que o meu coração fique triste, ou que fique sangrando, ou que seja atingido. Porque se é um valor de Deus para minha vida, que eu guarde ele, então eu vou guardar. E como que eu faço isso? Respaldando ele com a palavra. Se a Bíblia fala para mim que eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar e isso passa a ser um valor para minha vida, eu tenho que acordar e buscar Deus. Ah, Johnny, mas eu não consigo, então. Mas se você não tiver uma prioridade na sua vida de que os valores de Deus sejam valores de fato vividos para você, você nunca vai ver o seu propósito e você nunca vai viver a sua plenitude, sabe, do plano que Ele tem para você. Então é necessário cultivar os valores. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu preciso do valor de multiplicar. Então você vai clicar nesse avião aqui, ó, no cantinho embaixo aqui, o aviãozinho apontando para cima, clica nele e encaminha a live para as pessoas. Então, tipo, encaminha a live. Então tô aqui selecionando várias pessoas, tal, você seleciona também. E aí a gente vai mandar a live para algumas pessoas. Então, beleza. Mandando. E aí mandei. Pronto. Então, o que acontece? Quando a sua vida ela é vivida por valores espirituais, você vai perceber que imediatamente muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Então, o que a Bíblia ensina sobre os valores? Que os valores espirituais que devem guiar as nossas decisões. Então, nunca mais tome uma decisão sem um valor de Deus envolvido nisso. Ou ferindo um valor e um princípio de Deus. Entende? Então, se você não tiver valores claros, ou pelo menos os 3 principais valores da sua vida espirituais, tipo, você vai ser desviado e mudar o foco do seu caminho várias vezes. E até mesmo talvez mude a sua conduta. Então, o que eu peço para vocês hoje? Materializa isso. Põe isso no papel, deixa isso visível, cola na geladeira, cola na parede do quarto, cola no espelho do banheiro, mas deixa os valores aparentes. Então, o que a gente precisa entender? Quem de fato a gente é? A gente é chamado para viver uma vida baseado na palavra, que ela de fato nunca muda e ela é um valor eterno na nossa vida. Então o Senhor nos deu um livro que é um manual de todas as respostas, e se lá tem todas as respostas precisam estar claras na minha cabeça. Então os valores espirituais são respostas para nosso dia a dia, o nosso cotidiano, onde a gente é atacado e bombardeado o tempo inteiro. Então, por exemplo, tem o valor da multiplicação de talentos. Se Deus te deu um talento e esse talento não está multiplicando, você peca. Então, se você tem tipo um negócio, se você é ali um autônomo, se você vende coxinha, não sei o que você faz, foi Deus que te deu esse talento? Foi. Então, isso é um valor. E talento é para ser multiplicado. Então, as suas coisas prosperarem, você vencer na vida, na área profissional, não é uma coisa que Deus abençoa um e não abençoa o outro. É um valor para você a palavra. Então, talento tem que ser multiplicado.
E a partir do momento que você entender isso com uma ótica de fé, aí o jogo muda. Consegue entender isso? Então, tipo, o talento, ele precisa ser multiplicado. Precisa. Então você não pode ficar acomodado e encostado com situações. Tem coisas que estão ferindo o seu talento, tem que tirar. Tem coisas que precisam ser aprimoradas no seu talento, tem que colocar. Tem coisas que precisam ser lapidadas, então lapida. Mas se move, criatura. Se move. Senão, tipo, as coisas não mudam. Sabe? Então, a palavra, ela não muda, ela é imutável e ela não precisa mudar. Por quê? Porque ela é necessária do jeito que ela é. Ela é uma ferramenta excelente do jeito que ela é. E quem tem que se moldar e se adequar e lapidar e se corrigir é a gente, que é cheio de falha. Então, quando eu tenho a palavra guiando a minha vida, a nossa vida ela vai para outro patamar. Entende? Então, por exemplo, somos templos do Espírito Santo. E nossa vida deve refletir nisso. E aí é uma pergunta que eu te faço. Hoje, quando as pessoas olham para sua cara, elas veem Deus ou veem você? Entende? Porque se você estiver vivendo e agindo de qualquer forma, tá errado, cara. Sabe? Tem que ser uma frase constante na sua vida. Nossa, você tá diferente. Nossa, você tá bem. Por quê? Porque se você reflete a Deus, não podia estar diferente. Então é assim que funciona. Sabe? É exatamente dessa forma. Então, o que você precisa fazer? Quais são os seus valores inegociáveis na fé, na família, na integridade, na generosidade, nas finanças, no seu intelectual? Sabe? Quais são os valores negociáveis? Se você não se preocupar em viver isso, cara, é triste, você vai estar perdendo, tipo, muita coisa da sua vida. Então eu preciso ter um valor espiritual no meu casamento, no meu relacionamento, na minha casa, nas minhas finanças, na minha sociedade, na minha empresa, com os meus sócios, no meu projeto, no meu livro, sei lá o que você está fazendo da vida, com os meus filhos. Então hoje, quem está guiando a sua vida são os seus valores ou são valores espirituais? Sabe, às vezes você está deixando de fazer coisas porque você não quer fazer. E aí isso é normal, tá? Acontece. Mas qual que é o valor da palavra a respeito disso? Porque se existe um valor espiritual em uma coisa que você está com conflito, então qual que é o valor inegociável da palavra que você está desobedecendo? Porque talvez chegando nessa conclusão, você simplesmente consiga ir mais longe. Então qual que é o valor inegociável que eu estou ferindo aqui? Consegue entender isso? E aí, tipo, aí o jogo começa a mudar, porque você não faz mais na sua força. Você simplesmente vai passar a fazer baseado na força da palavra. Então, não estou claramente conseguindo romper com coisas, você precisa colocar valores espirituais nisso. Tá claro? Sabe, escreve aí pra mim, né? Eu sou uma pessoa de valor. Entendeu? Eu vou colocar aqui, ó. Eu sou uma pessoa de valor. Você consegue enxergar que... Escreve aí pra eu ver quem tá entendendo a palavra. Eu sou uma pessoa de valor. Você consegue entender que nessa ótica a sua vida ela passa a ser diferente? Ela passa a ser diferente. Por quê? Porque você não vai viver mais dependendo de você. Entende? Mas aí é mais fácil de você passar a viver de acordo com a sua verdadeira identidade. Então, se a Fabi é uma pessoa de valor, se a Mari é uma pessoa de valor, se a Elane é uma pessoa de valor, se a Evelyn é uma pessoa de valor, se a Paula é uma pessoa de valor, se a Mari é uma pessoa de valor, se a Elisa é uma pessoa de valor, eu não posso mais viver de qualquer jeito. Você consegue entender isso? Ó, se a Rita é uma pessoa de valor, eu não posso mais viver de qualquer jeito, eu não posso mais viver de qualquer forma. Consegue entender isso? Pô, tem gente se achando um caco, um bagaço.
Mas sabe, são os valores espirituais que têm regido a sua vida, ou é você? Ou é o seu jeito de ser? Ou é o seu caráter? Porque se a sua vida estiver sendo guiada através da palavra, tem algumas coisas que você não pode tolerar mais. E geralmente, quando a gente está com dificuldade para romper alguma coisa, a gente está rompendo um valor espiritual. Queria te falar não, mas é exatamente assim. Se você está com dificuldade de dar um passo, de avançar, você está vivendo sem valor espiritual. Então, o que eu quero que você faça de tarefa prática hoje? Eu estou muito feliz que vocês estão fazendo as tarefas mesmo, hein? Poxa vida. A melhor sala de aula aqui. A gente tem que colocar em prática isso. Eu peço para vocês fazerem as tarefas, não é porque é legal fazer tarefa. Não, é porque se a gente ficar aqui e chegar lá fora a gente não aplicar, cara, não adianta de nada. Então você precisa ter no mínimo 3 valores inegociáveis, que são espirituais. Então quais são princípios que a palavra ensina que de fato eu vou passar a viver? Entendeu? Quais são os textos, quais são as coisas? Sabe? Então, por exemplo, eu tenho valores para mim que simplesmente assim eu sei que eu tenho que começar todas as coisas em Deus. Então toda vez que tem uma mudança de casa, uma mudança de escritório, uma mudança de empresa, ou eu vou passar a habitar em algum lugar fisicamente, eu faço aquela oração. Senhor, se é o Senhor que está me dando esse ambiente, se é o Senhor que está me dando acesso a esse lugar, que o Senhor me lembre todos os dias quando eu estiver entrando, que foi o Senhor que me deu. Cara, e aí minha rotina de se locomover aonde eu passo, o Senhor me lembra, foi o Senhor que me deu. Então, peraí, se foi o Senhor que me deu, cara, a primeira coisa que você já ativa de valor, gratidão. Quando eu escuto isso, entrando em casa, ou indo no escritório, ou indo nos lugares que eu vou, quando eu chego geralmente no estacionamento, Deus já fala pra mim, foi o Senhor que me deu. E aí automaticamente eu falo, Senhor, obrigado, porque eu sei que foi o Senhor que me deu. E automaticamente eu já tenho uma postura diferente. Porque quando você está manuseando ou está em lugares que foi Deus que te deu, você não pode ter qualquer comportamento. Você não pode agir de qualquer forma. Você não pode tolerar mais certas situações. Porque você está em um lugar que foi Deus que te deu. Não é do seu jeito. Não é no seu padrão. Não é no seu tempo. Porque se foi Deus que te deu, ou você cuida, ou você vai perder. Consegue entender isso? Ou você cuida ou você vai perder. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu vou agir com a certeza que nada vai me faltar, mas eu vou dar o meu máximo. Sabe? Diana, existe uma lista de valores espirituais que são obrigatórios? Os mandamentos. Os mandamentos de Moisés lá. Então, o primeiro mandamento, busque a Deus em primeiro lugar acima de qualquer outra coisa. Se você é uma pessoa que acorda e na primeira hora do seu dia você não busca a Deus, isso não é buscar Deus em primeiro lugar. Pra mim já começa aí. Ah, mas minha vida é corrida. Problema, usa a hora que você ia dormir para poder buscar Deus. Entendeu? Esse é um princípio que assim, eu tenho que me certificar que eu tenho que estar buscando a Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas. Por exemplo, tem um valor para mim que no Antigo Testamento, Paulo, por exemplo, que você perguntou aí, existem os mandamentos, mas eu estou dando alguns exemplos de valores para mim, tá? Outros valores que eu mesmo desenvolvi. No Antigo Testamento, para as pessoas buscarem a presença de Deus, elas construíam um altar. E aí nesse altar a presença de Deus se manifestava. Eu tô aqui na mesa onde tem meu computador em casa. Cara, isso aqui não é a mesa do meu computador. Vocês acreditam nisso? Isso aqui é um altar de Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que eu faço no meu dia é sentar na minha mesa do computador e buscar Deus. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, não interessa. Mas eu vou ter que acordar 3:30 da manhã, 3 da manhã. Eu venho pra cá e busco a Deus. Então, esse lugar aqui, a primeira utilidade dele do dia
é manifestar a presença de Deus aqui, nesse lugar. Então, no seu trabalho tem que ser a mesma coisa, Paulo. Se você senta na mesa do seu trabalho para trabalhar, tá errado. Porque se eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar no meu trabalho, eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar. Na minha casa, eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar. Nos meus relacionamentos, eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar. No meu dinheiro, eu tenho que buscar Deus no meu dinheiro em primeiro lugar. Nas minhas emoções, eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar. Consegue entender isso? Eu tô com ideia aqui com relação às minhas emoções, tá? Mas qual que é o valor? Baseado em qual valor você está sendo guiado nos seus pensamentos? Então não tem como você começar a trabalhar num lugar onde esse lugar não for um altar. Não tem como você fluir nas coisas do seu trabalho se a presença de Deus não flui lá. E aí eu vou te dar outro valor. Pega esse valor aí, sabe? As áreas da sua vida que não estão caminhando, tá faltando o fluir da presença de Deus. Tem áreas da minha vida, Johnny, que não tá fluindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A presença de Deus tá fluindo lá? Porque se não tiver, coleguinho e coleguinha, não tem como fluir mesmo. Vocês estão entendendo? Sabe? Tipo assim, parece uma palavra... Eu não sei o que vocês acham das coisas que eu falo aqui. Eu não sei se vocês acham que eu sou doido, eu não sei, né? O cara que se propõe a falar da palavra assim abertamente, ele tem algum tipo de problema. Mas, cara, você consegue... Aí você fala assim, Johnny, realmente, nessa área que eu tô tomando uma sua... Essa área não tá envolvida com a minha vida com Deus. Fala então, como é que vai funcionar? Tipo assim, não sei o que as pessoas pensam, entendeu? Então assim, cara, não dá, entendeu? Então, tipo, você precisa ter um valor espiritual, principalmente nas coisas que você mais apanha. Por exemplo, eu sei que o meu comportamento, nesse momento que eu tô vivendo, ele precisa ser um comportamento de liderança. Eu preciso chegar nos lugares e dar destino, e liderar. E, tipo, resolver problema ou fornecer solução. Eu preciso inspirar. Eu não posso me mover mais como qualquer pessoa. Eu preciso, de fato, ser uma pessoa que dá exemplo todos os dias. Eu tô fazendo isso aqui pra vocês. Então, poxa, você olha pra mim e fala assim, pô, o Johnny, ele acorda pra orar. E vocês vêm orando aqui. Se tem uma pessoa que ora aqui, eu tô orando na frente de vocês, então eu tô orando. Essa pessoa, tipo, tá vivendo os princípios e tá aplicando, né? Vocês veem, eu sempre compartilhando algumas coisas ali da minha vida e tudo mais, e eu sempre coloco Deus nelas. Pô, o cara tá... Que nem eu comecei a melhorar esse mês, né? Esse mês entrou e eu comecei a gerar o resumo da live pra vocês. Então, poxa, eu tô multiplicando o talento que Deus me deu. Sabe? Aperfeiçoando, fazendo melhor, querendo entregar pra vocês, de fato, algo de valor. Mas por quê? Porque, meu Deus, eu busco a Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas. E eu sei que quem tem vida com Deus não passa muito tempo andando da mesma forma. Então eu tenho uma premissa que é o seguinte, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Na Bíblia, na história de Jesus e do seu ministério, aonde ele passou, milagres aconteceram e as coisas não ficaram no mesmo lugar. Se o lugar que você frequenta, se as áreas da sua vida elas não se movem, eu tenho certeza de uma coisa, Jesus não está passando ali. Não está passando. E se está movendo pouco, você está dando pouca liberdade para Cristo. Sabe, tem coisas óbvias que já era para você estar feito, mas porque você está no controle, as coisas não acontecem. Aí tem a cara de pau de falar que Deus está provando, mas você está obedecendo? Porque a maior parte da prova aí de deserto é uma empresa chamada Eu que fabrica.
Não sei se você consegue entender isso. Cara, pelo amor de Deus. A gente tá em 2025. Vai acabar o ano. Eu já tô escutando o Papai Noel cantando. Jingle Bell, Jingle Bell. Mas sabe, as coisas elas precisam mudar. Sabe? Olha o que o Andrei falou aqui, é a verdade. Passar tempo com Deus não nos deixa da mesma forma. Nesses dias de live, minha vida está sendo transformada de verdade, em todas as áreas. Mas por quê? Por causa que você começou a respeitar um valor que é buscar a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa. Então é óbvio que na presença de Deus as coisas não ficam no mesmo lugar. Mesmo a gente sendo sem vergonha, não. É óbvio. Porque onde Jesus passou, nada ficou no mesmo lugar. Quando Deus ele se manifestava no Antigo Testamento, nada ficava da mesma forma. Então, se eu tenho uma vida com Deus, eu não posso aceitar que as coisas fiquem da mesma forma. Não tem algo errado. Isso é um valor para mim que ele é claro. Sabe, eu sou tão assim doido com relação a isso, que quem convive comigo sabe. Eu não sento numa mesa sem me certificar que a palavra de Deus vai ser falada ali. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque eu sei que um valor para mim é que dessa boquinha aqui, linda e maravilhosa, é que a palavra seja falada todos os dias. E você fala, podia ler, é mole. É mole? Não é mole. Faz você para você ver. Só que, poxa, é um valor para mim. Então, assim, cara, se isso é um valor para mim, meu, assim, isso move a minha vida de uma forma completamente diferente. Então, se a minha casa foi Deus que deu, a presença dele na minha casa tem que ser um valor para mim. Se o meu talento, se o meu projeto foi Deus que deu, ele tem que multiplicar, porque a multiplicação de talento é um valor. Se a palavra fala para eu guardar o meu coração, cara, eu tenho que guardar o meu coração, porque isso é um valor para mim. Eu não posso deixar que qualquer seta do maligno, de Satanás ou de quem quer que seja, toque no meu coração, porque é um valor espiritual que eu guarde. Vocês estão conseguindo entender? Se a palavra fala na primeira conversa com um homem que eu tenho que ser fértil, eu tenho que ser uma pessoa que aprende. Se ela fala para eu multiplicar, eu tenho que ser uma pessoa que multiplica aquilo que eu sei. Se ela fala para eu preencher os espaços vazios, eu tenho que ser uma pessoa que resolve problema. Ah, Diana, eu não gosto de resolver problema, mas existe um valor espiritual que fala para você resolver problemas. E aí a palavra fala, na mesma conversa, que Deus fala e governe sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. O que significa? Que os valores espirituais são para todas as áreas da sua vida, em qualquer lugar que você esteja vivendo aqui nessa terra, e acabou. Acabou. Entende? Aí a Paula falou assim, ó, aqui na França, se você falar de Deus entre amigos ou nos ambientes de trabalho, pode ser demitido ou perder o amigo. Eu só sei de uma coisa, Paulo, que se é assim, esse lugar não é para mim. Porque os valores espirituais, eles têm que ser inegociáveis. Se um lugar, uma pessoa, um ambiente me impede de viver a minha vida com Deus como de fato tem que ser vivida, eu não tenho que estar nesse lugar, eu não tenho que estar com essas pessoas. Ponto. Ah, mas aí eu vou perder o emprego, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas parado eu não vou ficar. Então assim, para mim isso é óbvio, é claro. Se eu estou vivendo uma vida que eu sou impedido de viver a vontade de Deus, que Deus tem para mim, onde um princípio claro é buscar Deus em primeiro lugar acima de todas as coisas, cara, esquece. Bom dia, Thalita. Sabe, vocês conseguem entender isso? Sabe, tem que ser claro. A minha vida, ela precisa ser guiada por valores espirituais. Sabe, a minha vida, ela precisa ser regida e guiada por valores espirituais e você não pode abrir mão disso. Sabe, não pode abrir mão disso.
Não pode. Então pega as áreas da sua vida que estão enroscadas e, quais são os valores espirituais que você vai amarrar nelas? Sabe, tem que ser assim. Uma oração boa para você fazer é a seguinte, ó. Senhor, ajuda a eu viver firmado nos teus princípios. Porque não importa o que você pensa ou o que você acha. O que a palavra fala, quais são os princípios espirituais que deveriam estar regindo a sua vida, ainda não está. Ah, não quero. Se eu não querer, não estou nem aí para o seu não querer. Se o seu não querer tiver respaldado da palavra, beleza. Caso contrário, não interessa. Porque o que de fato dá diferença é isso. Pô, tem gente travada em várias áreas, tem gente completamente paralisado. Só que, negocia a sua fé constantemente. A sua integridade espiritual, os seus valores espirituais. Qualquer um que passa leva seu caráter espiritual embora. Tem gente que é crente, tem gente que está aqui e pega um carro para dirigir e amaldiçoa as pessoas no trânsito. Olha lá o burro, olha lá o tapado, olha lá, não sabe dirigir. E aí tem um valor bíblico que fala que da mesma boca não pode sair o mal e o bem, ou sai uma coisa ou sai outra. Então, se a sua boca é usada para aferir pessoas ou ferir pessoas, cara, você está quebrando o valor. Sabe, a murmuração é uma oração demoníaca. Se você é uma pessoa que reclama, você está ferindo um valor. E você vai pagar por isso. Consegue entender isso? Você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Consegue entender isso? Então não tem como. Não tem como você viver a vida do jeito que você quer e querer ter um resultado espiritual. Sobrenatural. Não vai ter, cara. Sabe? Não vai ter. Então, qual que é a oração que você tem que fazer? Senhor, me ajuda a estar firmado nos teus princípios. Que eu nunca negocie minha fé, nem minha integridade, nem meus valores espirituais. Dai-me força para permanecer firme diante das pressões e necessidades. Em nome de Jesus, amém. Eu não consigo mais passar ano e sai ano e eu continuar negociando meus valores. Mas não faz sentido nenhum isso. Vocês estão conseguindo entender? A gente está apanhando, às vezes, em situações por besteira. Que não era para estar apanhando mais. Você consegue entender isso? Não era. Então, assim, eu acho que vocês estão conseguindo entender a importância disso? Hoje é o dia 3 de 21 dias que a gente vai receber palavras aqui, fazer devocionais, para a gente organizar as áreas da nossa vida. Entende? No princípio que eu carrego e no valor que eu carrego, que eu preciso multiplicar o meu talento, eu tenho me esforçado para isso. Não sei se vocês repararam, mas há 3 dias a palavra aqui ela mudou. Mudou para qual direção? Para que ela seja mais eficiente na sua transformação. Então o roteiro do devocional, a maneira como eu estou trazendo a palavra, as tarefas que eu estou passando para vocês, cara, foi uma coisa buscada em Deus. Agora, se você não está comprometido em fazer a sua parte, isso aqui não vai adiantar de nada. Porque eu, infelizmente, não posso viver o seu milagre. Quem tem que viver é você. Você consegue entender? Então, poxa vida, o que eu fico chateado às vezes é que, para mim, a pior coisa que pode acontecer na minha vida é eu estar com um problema e eu não saber o que eu tenho que fazer. Agora, poxa vida, você sabe pelo menos uma coisa que você já deveria ter feito e ainda não fez. E aí, é muito difícil assim. Sabe? Você sabe o que tem que fazer e continua apanhando pela mesma coisa porque é desobediente. E aí não rompe. Cara, parece criança, entendeu? E a gente parece mesmo, eu me coloco nisso. Sabe, um valor que eu tenho desenvolvido. Não estou nem vivendo ele 100% ainda, mas
Deus passou a vida inteira entregando 100% dele, e eu quero, nessa época da minha vida agora, saber o que é entregar 100% para Deus. Eu já falei disso esses dias, mas isso é um valor que eu estou tentando fincar na minha alma, na minha carne, no meu corpo, no meu espírito. Poxa, a vida inteira Deus entregando 100% e eu entregando um pedaço de mim. Não, Senhor, eu quero entregar meu corpo, eu quero entregar minha alma todinha, eu quero entregar o meu espírito, eu quero entregar minha casa, eu quero entregar os meus relacionamentos, meus amigos, tudinho pôr numa panela e falar, Senhor, pode levar. Pode levar, porque não tem como, cara, a gente perde muito. Muito. O Senhor falou pra mim, tem que fazer um livro. Então eu vou fazer todo dia até acabar. Tem que cuidar do corpo. E você não vai parar mais. Tô treinando todo dia. Tô parecendo um robô, uma máquina. Mas por quê? Porque eu tô vendo um valor que Deus passou pra mim. Sabe, essa questão do corpo e da saúde, cara, é o templo do Espírito Santo. Isso é o templo do Espírito Santo. Você não pode agir com ele de qualquer jeito. Qual que é a dificuldade de entender isso, meu Deus do céu? Qual que é a dificuldade? Não vou treinar hoje não, mas esse corpo não é teu. Mas eu vou comer qualquer besteira então, mas esse corpo não é teu. Qual que é o valor espiritual que está sobre o teu corpo? Eu vou fofocar aqui, vou inventar uma mentira sobre alguém. Meu Deus do céu, tem um valor. Você não pode fazer isso. Que fala que você tem que amar o coleguinha como a si mesmo. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Então você não pode falar mal das pessoas. Está faltando valor espiritual na sua vida. Você consegue entender isso? Eu não consigo romper financeiramente, só que na hora de gastar o seu dinheiro, qual que é o valor que rege as suas decisões de compra? Misericórdia, aleluia, fala, Senhor. Até aqui, qual foi o valor espiritual que cuidou do seu dinheiro? Porque se foi eu gasto de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito, cara, a sua vida ela acaba. Sabe? Então assim, o dinheiro que Deus me deu, ele precisa ser regido por um princípio espiritual. A empresa que Deus me deu precisa ser regida por valores espirituais. A minha casa precisa ser guiada por valores espirituais. O meu corpo físico, valores espirituais. Eu estou com crise de ansiedade, mas sobre as suas emoções, quais são os valores? Sabe, Deus mesmo fala, existe tempo para todas as coisas, é tempo de sorrir, é tempo de chorar, é tempo de plantar, é tempo de colher. E você vive ansioso é porque esse valor do tempo, ele não está empregado na sua vida, e existe valor para tudo. Então a gente não pode olhar para a Bíblia como um conhecimento intelectual, é muito mais que isso. É um padrão e uma forma de viver. Agora, se você simplesmente não vive isso como tem que ser vivido, esquece. Não vai romper. Esquece, não vai viver. Consegue entender isso? Cara, eu coloquei um valor. Se Deus é prioridade na minha vida, e eu sei que Ele tem algumas prioridades e alguns planos, um valor que Deus tem para mim é que eu fale da palavra todos os dias. Eu não quero falar hoje. Não interessa. Porque é um valor inegociável. Diana, eu não consigo desenvolver constância nas minhas coisas, nos meus projetos. Talvez você não consegue desenvolver constância porque a constância, ela de fato está empregada nos projetos que são de Deus. Eu desanimei. Então, mas não dá para desanimar numa coisa que é de Deus. Mas eu não consigo. Então, mas não dá para desobedecer em algo que é de Deus. Se é de Deus e é para Deus e é um valor, tudo que a gente fizer ser feito para Ele, não tem como desanimar. Falaram mais de mim, não vou fazer mais. Então, mas você estava fazendo para Deus, isso é um valor, você não pode parar. Sabe, a chave da constância está aí. Se eu sei que o que eu estou fazendo é de Deus e eu estou fazendo para Deus, eu não posso desanimar e parar. Está faltando um valor e um princípio espiritual. Se eu tenho que buscar Deus todos os dias, eu não tenho contato com a palavra, eu não tenho contato com o coração, não tenho contato com nada. Está errado. Esse valor, a falta desse valor na sua vida é o que te quebra. Quantos aqui sabem que quando você se distancia de Deus, o pau quebra e você se lasca? E quando você se aproxima, as coisas começam a acontecer. É um valor.
É um valor, gente. Vocês conseguem entender isso? A gente tá vendo uma sociedade, uma vida que parece um bando de doido. Eu sou assim, eu sou assim mesmo e quem quiser que me ature. Não. Você não é assim. Você é filho de Deus. E filho de Deus não se comporta de qualquer jeito. Filho de Deus não se veste de qualquer jeito. Filho de Deus não come de qualquer jeito. Filho de Deus não trata as pessoas de qualquer jeito. Filho de Deus não vê alguém se dando mal e fica calado e deixa a pessoa se lascar. Não, quando ela se lascar, ela vai aprender. Então, se é um valor amar ao próximo como a si mesmo, você não pode deixar as pessoas se lascar sendo que você tem a cura. Djeli, mas ela não quer, mas se ela ficar fazendo na sua frente, você está sendo cúmplice. Então na sua frente ela não pode se lascar. Você tem que ser uma ferramenta para impedir. Consegue entender isso? Então quando eu coloco os valores espirituais na frente, eu não posso me permitir ser o mesmo mais. Entendeu? Eu não posso me permitir viver da mesma forma. Sabe? Então acontece tanto problema durante o dia para chatear, para machucar, para desanimar, para nos paralisar. Mas Provérbios 4:23, sobre tudo, não é sobre algumas coisas, é sobre tudo. O que se deve guardar, guarda o teu coração. Então nada do que acontece pode tirar meu coração das mãos de Deus. Não pode mover o meu coração de uma forma onde Deus não vai ser mais prioridade. Porque dele procedem todas as fontes da vida. O seu coração em Deus é totalmente necessário para que você viva bem e para que você viva os planos dele. Consegue entender isso? Tá claro? A gente tá se amando mais a partir de agora? Cara, todos os dias a gente tem vindo orar aqui 6 da manhã. Inclusive, quem não tá no nosso grupo de devocional, a gente vai bater agora 150 pessoas. E aí, pelo amor de Deus, se move. Digita aí desafio no chat aqui da live, você vai receber o grupo no seu direct, você entra lá. E lá eu mando a live, e lá eu aviso que a live começou. Eu tô mandando o resumo da live agora todos os dias para você orar, fazer as atividades. E se você já tá nesse movimento aqui comigo, clica aqui no aviãozinho, manda essa live para mais pessoas, para a gente possa alcançar mais gente. Porque isso aqui tem que multiplicar. Porque faz parte de um valor espiritual. Então assim, sabe, esse tipo de clareza, ele vai movendo a nossa vida. Então, nesses últimos 21 dias, nesses 21 dias que a gente está trilhando aqui agora, o primeiro dia, qual foi? A gente de fato estabeleceu um padrão para definir e reconhecer a nossa identidade. Que ela não é construída, ela é dada por Deus. Então eu preciso definir ela como uma prioridade na minha vida. E a gente falou isso no dia 1. No dia 2, a gente falou sobre a definição de propósito. Que literalmente ele não é inventado, ele é revelado de acordo com a maneira que você se relaciona e busca Deus. Esse foi o dia 2. Hoje está sendo o dia 3, que é sobre, de fato, como mapear valores inegociáveis e estabelecer e viver valores inegociáveis. E para mim, só por esses 3 dias aqui, meu Deus do céu, que conteúdo maravilhoso. Que devocional maravilhoso. Eu queria contar um negócio para vocês que eu descobri. Fazem 14 anos que eu faço devocional. 14 anos. Desde que eu aprendi o que era fazer devocional e tudo mais, e tenho vivido isso. E é por isso que minha vida é tão doida assim. Eu busco essa briga faz tempo. E eu realmente creio, isso mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês. E eu tenho me esforçado para que você tenha essa experiência. Então o que eu creio? Que esses 21 dias, né, eu olho cada palavra que vai ser entregue aqui e eu falo, meu Deus, é uma peça fundamental
pra gente mudar a nossa vida esse ano. Eu literalmente acredito nisso. Sabe, eu tô investindo nisso, eu tô gastando meu tempo nisso. É uma prioridade pra mim, porque eu sei o que acontece na nossa vida quando a palavra entra. Eu sei quantas vezes Deus me tirou de um buraco usando a palavra. Eu sei quantos milagres Deus já fez na minha vida por causa desse tipo de comportamento, de buscar Deus, quando a gente não vê solução nenhuma. Eu sei isso. Sabe, eu busco a Deus já acho que há 18 anos. E eu sei como a minha vida é mudada e transformada cada vez que eu me relaciono com Ele. Sabe, eu não aceito que a gente não vire esse jogo da tua vida buscando a palavra, igual eu tenho feito. Sabe, eu sei disso. Então, quando eu peço para vocês, gente, faz as tarefas como a de hoje. Escreve 3 valores inegociáveis espirituais, no mínimo, nas principais áreas da sua vida, onde você se sente mais fraco. E cola na geladeira, cola no espelho do banheiro, cola na parede do seu quarto, cola no seu computador, para que isso comece a entrar na sua carne, nas suas emoções e no seu espírito. Sabe, vocês conseguem entender isso? Tô bravo, hein? Brincadeira. Ó, o material que eu tô fazendo aqui pra vocês simplesmente tá aqui, ó. Peraí. Ó, tô fazendo o material bonitinho. Então tem aqui todo o resumo, ó. Os textos bíblicos que eu li. Ó, o que são valores negociáveis, aí tem um desenho para você entender. Ó, o perigo de não ter os valores claros. Tá aqui toda a explicação. O que a gente não é, o que a gente é com relação aos valores. Ó, exemplo de valores inegociáveis, quem perguntou se tinha uma lista. Então aqui tem exemplos. Ó, como que você faz para proteger os seus valores. Ó, sua tarefa na prática. Aqui, ó, oração declarativa, tá aqui, ó, para você de fato, né? Você que não tá conseguindo orar ou quer melhorar o seu nível de oração, você literalmente tem uma ferramenta para isso. E eu vou mandar lá no grupo. Então, se você não tá, eu tenho mandado todo dia o do devocional agora, desde o dia 1º. Então, assim, poxa, eu quero realmente que você acesse esse nível. Entende? Então, fala aí pra mim. Não, escreve desafio, quem não tá no grupo, ou vai no link da minha bio e entra no grupo, que daqui a pouco eu vou mandar um resumo já lá, o PDF. Então, assim, cara, vamos fazer a coisa acontecer, sabe? Eu vou viver o próximo nível. Eu vou escrever aqui, ó, eu quero que você escreva também. Eu vou viver o próximo nível. Eu vou viver o próximo nível. Escreve aí. Quero ver quem tá comigo nessa. E outra coisa que eu tô ficando bravo. Tô ficando bravo. Todo dia. Eu perdi o devocional porque eu não lembrei, não acordei. Coloca o despertador 6 da manhã. Bota 15 alarme. Compra um desse, ó. Você tem dificuldade de acordar? Isso aqui chama cura do sono. Isso aqui, ó, chama cura do sono. Então, assim, ó, vem aqui, compra um bichinho desse, R$25. E quando isso aqui toca, ele acorda seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Então, assim, ó, resolve esse problema. Deixa eu ver aqui quem vai pro próximo nível comigo. Deixa eu ver os nomes. A Eglis vai, a Carol vai pro próximo nível, a Evelyn vai pro próximo nível, a Fabi vai pro próximo nível, a Vestida para Sucesso vai pro próximo nível, Concita vai pro próximo nível, o Tempo aqui vai pro próximo nível, a Thalita vai pro próximo nível. Entende? Então, assim, vamos fazer isso junto. A Paula, a Elis. Pô, tá massa, velho. Sabe, imagina a gente terminando o ano crente. Como que vai ser bom? Imagina se a gente termina o ano ser convertido de fato. Sabe?
Imagina. A Tânia, aí vai pro próximo nível, a Mari, a Pri. Então vamos fazer isso junto, gente. Vamos trazer gente, vamos convidar, pega o link do grupo, chama pessoas, mas, cara, vamos fazer uma coisa nova. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos pelo menos o restinho do ano viver com Deus de verdade. Sabe? Poxa, eu tô dedicado. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou mudar minha vida esse ano. Eu vou me converter. Eu vou aceitar Jesus. De verdade. Sabe? 100%. Em todas as áreas da minha vida. E eu vou me dedicar para isso. Vocês vão ver isso aqui acontecendo. Então assim, vamos junto. Não precisa fazer isso sozinho. Aqui é mais legal. Junto é mais legal. Entende? Não precisa fazer só. Beleza? Tamo junto. Tô muito feliz porque, boa parte da galera tem voltado todo dia. Mas eu tô indignado que tem pouca gente aqui. Tem 150 pessoas no grupo e os outros estão dormindo. Então acorda seu coleguinha do grupo, chama mais gente, pega a galera que tá com um monte de nhaca aí, vamos fazer diferente. Vamos não só mudar a nossa vida, mas ajudar as pessoas a mudar do próximo também. Esse PDF, manda para as pessoas que estão precisando de uma palavra. É uma forma de evangelizar, é uma forma de alcançar mais alguém. Então, poxa vida, eu realmente quero fazer algo legal. Eu realmente quero abençoar vocês. Porque eu estou sendo muito abençoado. Então, se está funcionando para mim, eu sei que vai funcionar para vocês também. Tá bom? Então, demorou. Se alguém não entrou no grupo do devocional, ou escreve desafio aqui no chat da live e recebe o link no direct, ou vai no meu Instagram. Pra quem não sabe o que é link da bio, que eu tô ligado que tem gente que não sabe, você vai lá no meu Instagram e aí você olha aqui, ó. Você clica aqui, ó, nesse link. E aí tá o link do grupo aqui. Beleza? Clicou lá, já era. Tamo junto, Deus abençoe. E eu quero o print e a foto de quem fez a tarefa de hoje, que é estabelecer os 3 valores espirituais negociáveis. Então, manda uma foto para mim no meu direct, que eu quero saber quem que tá fazendo as atividades. E no final do ano, quem sabe você não ganha um presente meu. No Natal. Se você for um bom menino. Se não for, você não vai ganhar nada. Então, eu tô de olho em quem tá fazendo, em quem tá voltando e tudo mais. E eu realmente quero presentear essas pessoas. Então, tamo junto, tá bom? Até amanhã, 6 horas. Bota a ferramenta pra tocar. Beleza? Então, tamo junto. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.